O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, participa da abertura dos trabalhos no Congresso em Brasília e defende pacto entre poderes. Que envolva reformas fundamentais que estamos cientes serem necessárias para a nação brasileira. Ministro Luiz Roberto Barroso envia denúncia contra o ex-presidente Michel Temer à primeira instância. Ministro da Justiça apresenta pacote anticrime. Uma das propostas é que a prisão após condenação em segunda instância se torne regra no processo penal. Após decisão da Justiça, Vale interrompe parte das atividades em uma barragem em Minas Gerais. E medida provisória prevê pente fino nos pagamentos e rigor na concessão de benefícios do INSS. Olá, boa noite. Boa noite. Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, participou hoje da abertura do ano legislativo. No discurso, o ministro defendeu um pacto entre os três poderes da República pelas reformas. Na abertura do ano legislativo, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, destacou a importância de diálogo e de um novo pacto federativo entre os três poderes. É necessário que o país retome o caminho do desenvolvimento, volte a crescer, gere empregos, recobre a confiança dos empreendedores e investidores, retome o equilíbrio fiscal e combata o aumento da criminalidade e da violência no país. Por isso, já desde que tomei posse no Supremo Tribunal Federal e antes do primeiro turno das eleições de 2018, venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes, que envolva reformas fundamentais que estamos cientes serem necessárias para a nação brasileira, como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária. O Legislativo inicia o ano com novidades. As eleições de 2018 significaram a maior renovação do Congresso Nacional dos últimos 30 anos. Dos 513 deputados eleitos, 244 vão ocupar as cadeiras pela primeira vez. E no Senado não é diferente. Das 54 vagas que estavam em disputa, 46 são de senadores novatos. A nova configuração exigirá de nós todos muita responsabilidade e redobrado esforço para que o cenário fragmentado construir os acordos necessários ao bom andamento dos trabalhos do Congresso. Inúmeros serão os desafios, sobretudo porque muito é esperado destas casas legislativas e, para que possamos bem representar os anseios de todos os brasileiros e estrangeiros que vivem em nosso território continental, precisamos estar em consonância com aquele que nos elegeram. O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia, não participou da solenidade. Enviou uma mensagem entregue pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e lida pela primeira secretária do Congresso, a deputada Soraya Santos. Bolsonaro pede esforços para combater o crime organizado. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. Nosso governo já está trabalhando nessa direção. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou hoje um pacote anticrime e anticorrupção. A proposta prevê a alteração de 14 leis e tem de ser aprovada pelo Congresso. O ministro Sérgio Moro apresentou o projeto a governadores e secretários de Segurança Pública dos estados. O pacote é para reforçar o combate a crimes violentos, à corrupção e ao crime organizado. O projeto foi apresentado, nós ouvimos sugestões, vamos avaliar essas sugestões e algumas até já nos comprometemos a inserir no projeto. O ideal é que todos possam participar disso, embora o projeto tenha a sua origem no governo federal, e particularmente no Ministério da Justiça e no desejo do presidente Jair Bolsonaro, nós entendemos que essa é uma tarefa coletiva. O texto prevê que a prisão depois de condenação em segunda instância seja a regra no processo penal. A exceção é quando houver uma questão constitucional considerada relevante pelo tribunal.
Pela proposta, o Código de Processo Penal será alterado para que a decisão do tribunal do júri seja cumprida imediatamente. Os condenados por organização criminosa encontrados com armas devem começar a cumprir pena em presídio de segurança máxima e não terão progressão de regime de pena. O Caixa 2 em campanha eleitoral será tratado como crime. Os crimes de corrupção, de peculato e com arma de fogo devem ser cumpridos em regime fechado logo no início da pena. Outra novidade em relação à arma de fogo é que a pena será aumentada em 50% para os guardas municipais, praticantes de tiro esportivo e agentes de segurança que tiverem condenação anterior e cometerem crimes como porte ilegal e tráfico de arma. Os bens de um condenado a mais de 6 anos de prisão poderão ser confiscados de acordo com a diferença entre aquilo que ele possui e o valor dos rendimentos lícitos. Segundo o Ministério da Justiça, o projeto está em análise na Casa Civil e será encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente da República. Para entrar em vigor, o pacote precisa ser aprovado pelos deputados e senadores. Um dos pontos mais polêmicos do pacote considera como legítima defesa a ação de matar alguém para prevenir uma agressão contra si ou terceiros. Isso também vale para os agentes de segurança. Sobre este ponto, o ministro Moro explicou que não haverá licença para matar, mas apenas se vai colocar na lei o que os juízes já fazem na prática. O projeto também prevê maior agilidade no recolhimento de multas resultantes de condenações e determina que condenados por crimes dolosos com intenção de cometer o delito serão submetidos obrigatoriamente a uma extração de DNA. A Justiça em Minas Gerais determinou por meio de liminar que a Vale adote medidas de segurança. Os detalhes do processo não foram divulgados porque a ação está em segredo de justiça. Segundo a Vale, em nota oficial, a empresa ficou impedida de lançar rejeitos ou praticar qualquer atividade potencialmente capaz de aumentar os riscos em algumas barragens. Após a decisão, a Vale paralisou parcialmente a barragem de Laranjeiras, na mina de Brucutu. De acordo com a Vale, a paralisação temporária da barragem de Laranjeiras vai reduzir a produção de minério de ferro em aproximadamente 30 milhões de toneladas por ano. A mineradora diz que vai recorrer da decisão. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Justiça Federal em Brasília a denúncia apresentada contra o ex-presidente Michel Temer, no caso que ficou conhecido como Inquérito dos Portos. No fim do ano passado, Temer foi denunciado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por integrar um suposto esquema para favorecer empresas específicas na edição de um decreto sobre o setor portuário. A procuradora denunciou mais 5 pessoas por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, entre elas o ex-assessor especial da Presidência da República, Rodrigo Rocha Loures. Com a decisão do ministro, Temer deixará de responder à acusação no STF e será investigado na primeira instância. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, restabeleceu a liberdade provisória de um morador de Santa Catarina que tinha sido preso por guardar um fuzil dentro da própria casa. O homem foi preso preventivamente no último dia 19 ao tentar fugir de casa, onde mantinha um fuzil e munição. O armamento estava no guarda-roupa. Ele é suspeito de integrar a facção Primeiro Grupo Catarinense envolvida com narcotráfico e outros crimes. Por ser primário e não haver registro que demonstrasse perigo para a sociedade, o juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória ao preso. O Ministério Público apresentou, então, recurso em sentido estrito para restabelecer a prisão e uma ação cautelar com o objetivo de suspender a medida que concedeu a soltura do preso. A cautelar foi aceita pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o homem voltou para a prisão. No STJ, o presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça catarinense que determinou o retorno ao presídio, pois observou flagrante ilegalidade no pedido do Ministério Público, que deveria ter sido feito no próprio recurso em sentido estrito e não em ação cautelar. De acordo com o magistrado, o STJ já tem um entendimento nesse sentido, de acordo com a súmula 604. Por isso, mandou soltar o homem novamente. O Ministério Público Federal recomenda que a CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, mantenha os serviços de saúde regulares num hospital em Paulo Afonso, na Bahia.
A recomendação foi feita após a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a atual gestora do Hospital Nair Alves de Souza, ter encaminhado um ofício ao município de Paulo Afonso com uma série de medidas de restrição nos serviços de saúde para reduzir os gastos com o hospital. As mudanças apontadas pela Chesf iriam desde a suspensão das cirurgias eletivas, redução de número de leitos, até a retirada da companhia da operação e gestão do hospital em 2020. Para o MPF, as medidas apontam uma descontinuação da prestação de direito de saúde, prejudicando as pessoas do município, uma vez que o hospital é a principal unidade de médio porte da região. A Chesf tem 10 dias para se manifestar sobre o acatamento da recomendação. A Justiça Federal concedeu liminar autorizando o uso de trio elétrico em blocos de pré-carnaval da Cidade Velha, em Belém, no Pará. A proibição era do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Ao analisar o caso, a Justiça Federal do Pará entendeu que a dimensão do trio não afeta de forma significativa a visibilidade e a integridade dos bens tombados e não há relevância a respeito da potência sonora, pois basta limitar o volume do som a 60 decibéis, como no ano passado. No mandado de segurança, a Liga dos Blocos da cidade havia informado que o IPHAN proibiu os blocos de mini-trios elétricos no pré-carnaval que acontece aos finais de semana no bairro da Cidade Velha, em Belém. Permitiu apenas o uso de fontes de som acústico. A Liga dos Blocos chegou a alegar que o laudo técnico e outros documentos mostram a inexistência de qualquer dano ao patrimônio histórico-cultural pelo uso dos equipamentos, conforme demonstrado nos anos anteriores. E você vai ver no próximo bloco, medida provisória editada este ano prevê pente fino nos pagamentos e rigor na concessão de benefícios. O governo estima uma economia de 5,5 milhões de reais este ano. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da polícia, cumpriu hoje mandados da Justiça em uma operação para apreender documentos na Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura da Prefeitura de Belford Roxo. O objetivo era apurar suspeitas de organização criminosa, peculato e fraude à licitação em contratos celebrados entre o Poder Municipal e empresas do setor da construção civil. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a quebra dos sigilos dos dados e documentos apreendidos nos locais. Publicada este ano, a medida provisória 871 tem o objetivo de impedir crimes contra a Previdência Social. Além de prever um pente fino nos pagamentos realizados pelo INSS, a MP aumentou o rigor na concessão de benefícios. Dona Camila perdeu parte dos movimentos do braço esquerdo por causa de um atropelamento. Não posso fazer quase nada para mim. Limpar a casa é meio complicado, porque só mais é com uma mão, porque esse aqui... ele dói, quando eu faço algum movimento assim mais brusco, ele dói. A dona de casa recebe um salário mínimo de aposentadoria por invalidez. Esse benefício está na mira do pente fino do INSS. A medida provisória 871 deste ano criou 2 programas: o de análise de benefícios com indícios de irregularidade e o programa de revisão de benefícios por incapacidade. Também prevê bônus de desempenho para os servidores que detectarem fraudes e para os peritos médicos em benefícios por incapacidade. A medida provisória ainda criou regras mais rígidas para a aposentadoria rural, pensão por morte e auxílio reclusão, aquele que é pago a dependentes de presos. O governo estima uma economia de 5,5 milhões de reais este ano. A medida provisória já tem força de lei, mas tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Este advogado especialista em direito previdenciário lembra que o texto também prevê a troca de informações sobre o segurado entre instituições para verificar fraudes, bem como desconto no salário de pessoas que já receberam algum benefício irregular. Segundo ele, isso pode abrir caminho para ações na Justiça. O desconto que o INSS retém de 30% da renda do trabalhador pode ser um desconto equivocado. Então, isso vai demandar ações judiciais do cidadão, do contribuinte, buscando o ressarcimento desse valor que foi descontado, caso essa pessoa realmente não tenha recebido o benefício de forma indevida, certo? Se a pessoa estiver dentro das regras, cumprindo todos os requisitos para a concessão de um benefício, ela recebeu e depois o INSS vai lá e faz o desconto, ela pode demandar judicialmente para requerer.
Mais de 100 pessoas procuraram a polícia em Brasília para denunciar que foram vítimas de um golpe aplicado por uma concessionária. A empresa prometia agilizar os trâmites para a revenda de veículos. 55 inquéritos, 110 vítimas e um prejuízo de pelo menos 5 milhões de reais. A suposta fraude ocorreu aqui em Brasília e envolve esta concessionária que decretou falência e fechou as portas no mês passado. Apesar de a empresa ter 26 anos de mercado, desde 2017 muitos clientes começaram a ter problemas na hora de comprar e vender veículos. Roberto é um deles. Em maio de 2018, com o intermédio da concessionária, resolveu vender o carro dele. Os documentos comprovam que ele tomou todos os cuidados. Fechou o contrato de consignação e ficou de olho nos trâmites. Mas mesmo assim, ele conta que recebeu apenas uma parcela e só percebeu que foi vítima de um golpe quando a empresa decretou falência no dia 21 de janeiro. Eu era cliente da loja desde 2012. Então, isso ter acontecido foi algo para mim muito surpreendente e muito decepcionante. Assim como Roberto, mais de 80 pessoas só desconfiaram do calote quando a concessionária parou de funcionar. Todas as vítimas registraram um caso na 8ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal. Os donos da empresa, o Alisson Fabiano Ramos dos Santos, que tem 35 anos, e Kete Karina Pimentel Vasconcelos, de 39 anos, foram presos preventivamente. Para o delegado que cuida do caso, os crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato ficaram claros pela forma como eles agiam. Eles ligavam para pessoas que anunciavam seus veículos, convenciam essas pessoas a trazer os automóveis para a loja, dizendo que já tinham compradores certos e que já pagariam rapidamente e à vista, o que não acontecia, e revendiam esses veículos para terceiros de boa-fé, que não conseguiam transferir o automóvel para sua propriedade porque o dono original dos veículos se negava a transferir o documento, claro, porque não havia recebido. Em defesa, por meio de comunicado publicado no site da concessionária, a UAU Multimarcas afirma ter declarado autofalência perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Agora, o caso segue para julgamento. Além da ação penal, também foi instaurado processo na vara civil para conciliação com as vítimas e definir quem ficará com a posse dos carros. Este advogado alerta que, para evitar cair em golpes como esse, apesar de a empresa ser conhecida no mercado, é importante que o consumidor faça uma pesquisa para ver se não existe reclamação de outros clientes. Outro detalhe é nunca assinar uma procuração sem prazo de validade. O consumidor jamais deve fazer é assinar o DUT antes de se concretizar a venda, porque isso pode facilitar que haja ali uma postura inadequada da empresa ou do vendedor. A Justiça do Distrito Federal determinou o bloqueio de R$ 74.400 da empresa para garantir o ressarcimento do prejuízo dos consumidores. No próximo bloco, publicação no Diário Oficial não pode ser única forma de convocação de concursado. Esse entendimento foi firmado depois que uma candidata teve sua convocação tornada sem efeito porque não tomou conhecimento da publicação. A 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu que publicação no Diário Oficial não pode ser o único meio para convocar candidatos aprovados em concurso público. Esse entendimento foi firmado depois que uma candidata teve sua convocação tornada sem efeito porque não tomou conhecimento da publicação, feita exclusivamente por meio do Diário Oficial. Ela foi aprovada no cargo de técnico de assuntos educacionais da Universidade Federal do Amapá, a Unifap. A divulgação convocando os aprovados saiu 5 meses após a divulgação do resultado final do concurso. A universidade alegou que a candidata tinha obrigação
obrigação de acompanhar a publicação de sua nomeação. Mas o TRF da Primeira Região anulou a revogação desse ato por entender que não é razoável exigir do candidato a leitura diária e por tempo indeterminado do Diário Oficial para saber se foi convocado ou não. Para o relator do caso, o desembargador federal Souza Prudente, esse prazo de 5 meses entre uma fase e outra do concurso e a divulgação somente pelo Diário Oficial contrariam a aplicação do princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um engenheiro da Caixa Econômica Federal condenado por improbidade. Um engenheiro da Caixa Econômica Federal foi dispensado do trabalho porque, de acordo com o banco, ele emitiu parecer falso em favor de uma empreiteira para atestar a conclusão de uma obra realizada apenas parcialmente. O ato do engenheiro permitiu a liberação de recursos do financiamento. Em troca, o empregado teria recebido material de acabamento para usar na própria casa. Ele acabou demitido por justa causa. Após a dispensa, o engenheiro recorreu à Justiça do Trabalho para tentar a reintegração ao emprego. Afirmou que a improbidade administrativa não havia sido comprovada. Em primeiro grau, ele conseguiu reverter a justa causa, voltou ao emprego e a Caixa Econômica Federal pagou as parcelas devidas. O caso chegou a transitar em julgado, mas como ele foi condenado posteriormente na esfera penal, a Caixa ajuizou a ação rescisória e o processo foi reaberto na Justiça do Trabalho. O banco pediu que a justa causa fosse restabelecida. O argumento da Caixa foi que os fatos discutidos no processo criminal eram os mesmos que motivaram a dispensa do engenheiro. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro acolheu o pedido do banco e, assim, desconstituiu a sentença trabalhista de primeiro grau. De acordo com o TRT, independentemente das provas produzidas no processo trabalhista, não seria possível chegar a solução diferente da esfera penal. Insatisfeito, o engenheiro recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o recurso foi rejeitado. O relator do processo na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alexandre Agra Belmonte, manteve o entendimento do regional. O ministro enfatizou que a justiça, apesar de ser fracionada, atua de maneira única e que a condenação na esfera penal não permite manutenção de decisão contrária a ela na Justiça do Trabalho. A decisão foi unânime. Vamos ficar por dentro das últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Repórter Carla Lucena, quem está hoje lá na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar sobre as últimas. Oi, Carla, boa noite. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos então ao giro de hoje. O julgamento dos acusados da morte do menino Bernardo Boldrini vai ser no dia 11 de março, na comarca de Três Passos, no Rio Grande do Sul. 28 testemunhas foram listadas e 4 réus vão ser interrogados. A previsão é que o julgamento dure uma semana. O corpo de Bernardo, de 11 anos, foi localizado no dia 14 de abril de 2014, enterrado em um matagal. Os acusados pela morte são a madrasta, uma ex-enfermeira e ainda teria contado com a participação do pai, o médico Leandro Boldrini, e 2 irmãos. A Justiça Federal de Campinas condenou 2 empresas a arcar com os danos materiais e morais provocados por caminhões de carga que trafegaram com excesso de peso em rodovias federais entre 2010 e 2014. Juntas, as empresas vão ter que pagar cerca de 3 milhões de reais pelos prejuízos causados à malha rodoviária e aos interesses da coletividade. As ações foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal. E olha só, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou hoje uma nota sobre a elevada incidência de assassinatos de mulheres no Brasil no início deste ano. Segundo a comissão, 126 brasileiras foram mortas por serem mulheres, além de 67 tentativas de homicídio. A comissão pede que o Brasil implemente estratégias para prevenir esses crimes e cumprir a obrigação de investigar, julgar e punir os responsáveis, além de oferecer proteção às vítimas.
E essa última notícia do Giro é para os moradores de São Paulo. O Tribunal Regional Eleitoral Paulista começou hoje o prazo para o cadastramento biométrico obrigatório. Esse cadastramento vai ser realizado em 478 municípios paulistas e 7,5 milhões de eleitores vão passar pelo procedimento. A meta do Tribunal Superior Eleitoral é concluir a operação em todo o país até 2022. O Giro de hoje fica por aqui e aí você de casa, se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só seguir a gente no nosso canal no YouTube e acessa lá TV Justiça Oficial. E agora voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.